Obrigada a todos meus queridos. Livro de Atos, capítulo 16, versículo 25. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a hinos ao Criador. E os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos nós estamos aqui. E pedindo luz, saltou dentro e todo tremo se prostrou aos pés de Paulo e Silas. Tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário para me salvar? E eles disseram: crê no Criador e no Salvador Yahshua Mashiach serás salvos, tu e a tua casa. Então, nesta madrugada, por volta da meia-noite, nós estamos aqui em adoração e louvor ao nosso Criador, e muitos daqueles que nos ouvem, nos escutam, que vai ouvir esta mensagem nesta madrugada, certamente serão impactados por essa palavra, né? Paulo e Silas, por volta, perto da meia-noite, o que eles faziam? Eles estavam presos, eles oravam e cantavam hinos ao nosso Criador. E aconteceu o que? De repente sobreveio um grande terremoto naquele cárcere que se moveu. Então, nesta madrugada, o Criador ministrou no meu coração que o mundo espiritual está se movendo, que os céus está se movendo em sua direção, que os céus está se movendo em direção à sua casa, e que acontecerá sim um sobrenatural, o de repente do próprio Criador, transbordando, desfazendo os alicerces, fazendo que gere um terremoto onde você está, que ali as coisas começam a se mover, começam a se movimentar, e que aquilo que antes era uma prisão, que aquilo que antes era travas, era grilhões, era portas fechadas, era ferrolhos, começa a se movimentar nesta madrugada de uma forma tão inexplicável, porque o Criador a gente não se explica. Nós experimentamos dessa força sobrenatural que não pode ser tocada, não pode ser pegada, apenas sentido. Então, nesta madrugada, há um mover na vida desta pessoa. Nesta madrugada, o Criador está se movendo em direção à sua casa, ao seu trabalho, à sua família, e aquilo que antes era prisão, que era cativeiro, está sendo liberdade, está sendo livramento, movimento acelerado do Criador, está sendo trabalho, uma movimentação. Ele está movimentando de uma forma como o mover dele está sendo tão forte nesta madrugada, na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas, que aos olhos humanos é como se fosse um terremoto. Por quê? Porque esse movimento que o céu está fazendo em direção às nossas vidas nesta madrugada é para não deixar dúvida que foi você que fez alguma coisa, que aquilo aconteceu por causa da força das suas mãos. Não, mas exclusivamente para que honre, para que adore e louve o nosso Criador, o Criador do exército de Israel, através do Salvador Yahshua Mashiach, que ele honrou o Filho de sobremaneira. E nessa madrugada ele está assim, empenhado em direção à sua casa, à minha casa. Ele está trabalhando com um mover sobrenatural que as mãos não é possível fazer. Com as próprias mãos, essa manifestação, esse terremoto espiritual que está impactando casas, impactando famílias, impactando bairros, cidades, estados, nações inteiras serão impactados por esse agir, por esse mover tão profundo. E não com isso, o que acontece? Quando o Criador se move, quando o céu se move em direção de um filho, de um escolhido, de um servo, queridos, a movimentação é como se fosse uma destruição de tão forte. O que aconteceu com Paulo e Silas? Houve um terremoto naquele cárcere que os alicerces da prisão se soltaram, as portas se abriu, os portões, os grilhões, as correntes caíram por terra. Então, antes aquilo que era visto como cativeiro, aquilo que era tido como os olhos das pessoas uma impossibilidade, como era olhado as pessoas como algo sem saída, sem alternativa, nesta madrugada começa a se movimentar um terremoto espiritual, um sobrenatural, um mover do céu com
tamanha grandeza, tamanho poder com fogo consumidor, destruindo toda aquele cativeiro, né? Aquelas algemas, aqueles cadeados, aquelas trancas, aquilo que veio para trancar, para paralisar, para fechar, para imobilizar, está sendo desmobilizado, está sendo destruído. Os grilhões, eu posso ouvir o barulho das correntes dos grilhões, as portas se abrindo. Você consegue meditar nessa palavra e consegue fazer analogia meditando, ouvindo, tendo a sensibilidade do ouvir, dos grilhões sendo despedaçado, as correntes sendo quebradas, as portas sendo abertas, aquele terremoto, aquele mover dos céus naquele local, naquela situação, se desfazendo, querido, se tornando pó, né? Então, nesta madrugada, a palavra que o Criador ministrou no meu coração e que eu estou aqui nesta madrugada compartilhando com você, dividindo com você, é o mover dos céus. Os céus estão se movendo em nossa direção como um terremoto, né? As estruturas, os alicerces dos inimigos, as estruturas dos inimigos estão sendo sacudidos, estão sendo balanceadas, estão sendo destruídas. Os altares de Baal estão sendo totalmente destruídos. O queimado está se tornando pó, está sendo derrubado. Aquilo que foi montado propositalmente contra a sua vida, contra a sua casa, aquilo que foi levantado, querido, em concordância, em contradição à verdade, à palavra, a sã doutrina, está sendo eliminado, está sendo despencado, os grilhões quebrados, as correntes destraçadas, está virando como poeira, como vento, como a palha que o vento sopra e o fogo pega e desfaz no ar. É assim que está acontecendo nesta madrugada, é assim que está manifestando na sua vida, na sua casa. Eu sei que muitos de vocês ainda têm dúvida, muitos de você têm a ausência da fé, isso é incredulidade. Eu quero que você creia, eu quero que você comece a movimentar esta fé dentro de você, dentro da sua mente. Eu quero que você comece a imaginar esse terremoto, nessa situação adversa que você está enfrentando, nessa situação que aos olhos humanos é impossível, nessa situação aos olhos humanos que as pessoas poderiam dizer para você isso é impossível. Eu quero dizer para você nesta madrugada que se tratando do nosso Criador, através do nosso Salvador Yahshua Mashiach, não existe impossíveis, não existe impossível. Nós somos limitados sim, mas se tratando dos céus não existe impossibilidade, não existe impossibilidade. Ele foi, ele é e será eternamente, e ele tudo pode naquele que nos fortalece. Podemos todas as coisas, então tudo é possível. Tudo é possível enquanto se há vida, há salvação. Enquanto se há vida, há transformação. Então eu quero que você creia. Eu quero que você creia que os céus está se movendo em sua direção. Que os céus está se movendo em direção à sua casa, à sua família, ao seu trabalho. O céu está se movendo em direção àquela adversidade, aquele problema, aquela situação, aquela aflição, aquela angústia, aquilo que você falou, Pai, eu não quero isso, eu não quero que resolva isso por períodos, eu não quero que venha um alívio por tempo determinado, não, mas eu quero para a eternidade. Eu quero que esse problema seja selecionado para sempre. Eu não quero ciclos que sejam repetitivos. Eu não quero resolver por um determinado tempo e depois voltar e ter novos ciclos na mesma situação. Não, Pai, eu quero que o céu se mova nesta madrugada para que seja eliminado de uma vez por todas. Eu quero que essa situação seja desmantelada de uma vez por toda, e eu oro, eu clamo aos céus, eu clamo através de Yahshua Mashiach nesta madrugada, pedindo justiça, pedindo que venha fazer não por um determinado período, mas venha eliminar dessa vida, dessa pessoa, da minha vida, para sempre, não para a minha grandeza ou para o meu crescimento, mas para a exaltação do seu nome, para a glória do seu nome, para a exaltação do nome de Yahshua Mashiach, por eles, por ti, Pai, pelo teu nome, porque na própria palavra diz que de ti não se zomba, Tem como
como se zombar de ti e ficar impune, não tem como. Então, como justiça nossa, como testemunho, como essa situação, essas algemas, esse cativo, esse cativeiro, Pai, não vai ser em vão. Essa situação, essas muralhas não foram em vão, é para testemunho, vai ser eco como testemunho da tua glória, do teu poder, do teu fogo consumidor, do teu fogo destruidor, que destrói barreiras, que destrói correntes, grilhões, que destrói adversidade, que limpa caminhos, que atrai bênçãos, que traz livramentos. Nessa madrugada recebemos, sim, Pai, livramentos, porque a tua palavra diz que aqueles que me buscarem pela madrugada te encontrarão. Eis-me aqui, eis-nos aqui, Pai, diante de ti. Através de Yahshua Mashiach, pedimos a sua interferência no mundo espiritual, que venha repercutir no mundo físico natural nessa noite, neutralizando, desbloqueando, fazendo sobrenatural, fazendo um terremoto, sacudindo os alicerces, despedaçando os grilhões, as correntes, aquilo, Pai, que foi lançado, aquilo que foi movimentado através da obra da carne, que seja desmantelado, que seja destruído pelo fogo do Espírito, do teu Ruach Kadosh, que venha ser destruído pelo fogo consumidor do teu Ruach Kadosh. Sopra o teu vento, sopra o teu fogo sobre a atmosfera, sobre o ar, sobre a terra, sobre as águas, sobre os mares, sobre o teu fogo, sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a vida dessas pessoas. Sopre o teu fogo consumidor, eliminando todo espírito invejoso, todo decreto maligno, toda determinação das obras da carne. Vai desmantelando, vai destruindo, vai sacudindo os alicerces nessa madrugada, vai movendo os céus em posição a esta vida, a esta casa, vai tirando do ocultismo, vai tirando, vai limpando aquilo que estava anônimo, venha resplandecendo, aquilo que estava paralisando, vai expandindo, vai crescendo, vai movendo, vai glorificando a ti. Aleluia. Queridos, vocês crêem? Se vocês crêem, assim sucederá. Se vocês crêem, assim acontecerá. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Criador, para sempre seja louvado. Boa madrugada a todos os meus queridos. Receba da parte do Criador o sobrenatural, né? O mover dele nesta madrugada, como um terremoto, aonde você mora, onde você trabalha, na sua vida, que ele vai chegar como sacudindo os alicerces, trazendo aquele terremoto, para que não haja dúvida que foi ele que fez através do Filho Salvador Yahshua Mashiach, limpando os caminhos, tirando as contaminações, tirando os bloqueios, tirando os decretos, eliminando, arrancando como terremoto, labaredas de fogo, queimando aqueles decretos das obras da carne, dos frutos da carne contra a sua vida, contra a sua casa, e que você vai começando a glorificar, vai adorando, vai louvando, vai glorificando, porque grandes coisas, aquilo que está oculto e escondido será manifestar, aquilo que só o Criador pode fazer. Você pode pensar, eu sou limitado, eu fiz até aqui. Esquece, daqui em diante é o Criador através de Yahshua Mashiach que vai mover, é Ele que vai trabalhar. E bem-aventurado, feliz é o povo que nele confia, que nele entrega, porque assim sucederá, assim acontecerá. Então, queridos, ótima madrugada a todos os meus queridos. Para finalizarmos, eu quero cancelar toda a palavra maldita, todo o benzimento contrário usado com a língua maldita, como a Bíblia Sagrada fala, que a língua ela é como uma navalha afiada, conforme está no Salmo 120, que nessa madrugada você seja livre, sua casa seja livre dos mentirosos, dos caluniadores, dos fofoqueiros, né? Na minha angústia clamei ao Criador e ele me ouviu. O Criador livra minha alma dos lábios mentirosos, da língua enganadora, que te será dada ou que te será acrescentada, ou língua enganadora. Flechas agudas do valente, com brasas vivas de Zimri. Ai de mim que peregrino e Meseque, habito nas sendas de Quedar. A minha alma bastante tempo habitou com os que detestam a paz. Pacífico sou. Porém, entretanto, mas quando eu falo, eles já estão em guerra.
Mas nem eu estando falando, eles já estão em guerra, né? Que o Criador nos livra de toda a palavra maldita, de todo decreto maligno, de toda mentalização maligna, de toda visualização maligna, de toda corrente maligna, né? De filtração de energia negativa, de energia destrutiva, que hoje o nosso Criador, os céus está movendo em nosso favor, destruindo e eliminando na raiz, na raiz do problema, toda essa necessidade de destruição, todo esse decreto maligno contra a sua vida e contra a sua casa. Nessa madrugada, a partir dessa madrugada, você contemplará o terremoto do Criador sobre a terra, sobre a sua vida, sobre a sua casa. Você crê? Se você crê, assim como eu, assim sucederá, assim acontecerá. E se contra ti projetarem o mal e armarem ciladas, certamente não obterão êxito. Caiu 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas tu e tua casa não será atingida. Por quê? Porque a seus anjos ele deu ordem para que esteja contigo em todos os teus caminhos. Boa madrugada, meus queridos. Um ótimo sábado com a presença do Mashiach resplandecendo sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Shalaim de Yaush, a paz de Yaush Mashiach, haja luz na sua vida, na sua casa e na sua noite, que seu sono seja guardado pela presença do nosso Criador e seus anjos, né, protetores. Assim seja. Aleluia.